Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por aquilo que a Luzia nos trouxe nessa oração da manhã, nós vemos que hoje é o dia dos arrependidos. Hoje é o dia dos penitentes. Retoma comigo livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículo 20. Eclesiástico 17, 20. Aos arrependidos, aos penitentes, o Senhor abre o caminho da justiça. Ele conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Volta para o Senhor, abandona os teus pecados, volta para o Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te da tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Hoje é o dia dos arrependidos. Eu até quero retomar com você aquilo que eu dizia ontem, na homilia da missa, daquele fato lindo do Evangelho. Jesus está no templo de manhã cedinho, já cedinho ele estava lá, e as pessoas começaram a se aproximar de Jesus. Quando de repente escribas, fariseus, doutores da lei, que eram ali do templo, trouxeram uma mulher, puxando, empurrando, com toda a brutalidade, e levaram aquela mulher, a empurraram para a frente de Jesus, dizendo: Senhor, acabamos de surpreender em flagrante esta mulher em adultério. Flagraram aquela mulher em adultério e trouxeram-na ali para Jesus. Imagine a vergonha daquela mulher. E já disseram para Jesus: e queremos que nos digas o que devemos fazer, porque a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. E tais mulheres, com isso eles queriam dizer, esta laia de mulheres, esse tipo de mulheres, com todo o desprezo. Jesus respondesse o que respondesse, ele estava numa cilada, porque se dissessem, não, tenham compaixão, perdoem, deem mais uma chance, eles diriam, veja, o vosso mestre está contra as leis de Moisés. Mas se Jesus dissesse, apedrejem, eles diriam para o povo, veja o vosso mestre, que fala tanto em misericórdia e em perdão, manda apedrejar essa mulher. Jesus não tinha escapatória. E sabendo disso, ele pouco se importa com aquela situação, está escrevendo no chão. Mas eles insistem, então Jesus se volta para eles e diz, quem não tiver pecado, neste tipo de pecado, quem não tiver pecado, neste tipo de pecado, é assim que está no grego, atire-lhe a primeira pedra. Não é como nós estamos acostumados a ter na Bíblia, quem não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Nem quer dizer quem não pecou em nada. Não, nem é isso. Quem não tiver cometido pecado, deste tipo de pecado, da sexualidade, que atire a primeira pedra. O Evangelho diz que eles foram saindo a partir dos mais velhos. E só ficou Jesus e aquela mulher, ela ainda olhando para o chão, envergonhada. Daí Jesus mesmo se volta para ela e diz, nós estamos acostumados a essa expressão, mulher, ninguém te condenou. Mas na verdade, no grego não está assim. No grego, eu não estou fazendo aqui erudição, é porque é algo muito precioso. No grego está Kyria, e Kyria é o feminino de Kyrios, que quer dizer Senhor.
que é um título de muita dignidade. Ele deu àquela mulher que os escribas, que os fariseus, que os doutores da lei desprezaram, dizendo: este tipo, essa laia de mulheres. Jesus a dignifica, Kyria, senhora, mas senhora de nobreza, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. E eu vi também que no grego esse não tornes mais a pecar quer dizer não queiras mais pecar. Em outras palavras, vai e decide-te a não pecar mais. Meus irmãos, hoje é o dia dos arrependidos. Hoje é o dia daqueles que erraram, que pecaram. Hoje é o dia daqueles que não podem atirar nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a última pedra, porque pecamos, mas que graças a Deus se arrependeram. Hoje é o dia em que Jesus está recebendo todos os arrependidos, como recebeu esta mulher. Mesmo se o demônio pegou você e esfregou a sua cara nos seus pecados, para envergonhar você, para dizer que você não tem jeito, que você não tem solução, que você sempre foi assim e vai continuar desse jeito, que no fundo você é sem vergonha mesmo, que você nunca conseguiu deixar os seus pecados, mesmo que não sejam grandes pecados, mas talvez aquilo que a gente chama de pecadinhos, você vive cometendo, você continua sempre do mesmo jeito. Jesus está dizendo a você: meu filho, minha filha, chamando você com toda a dignidade, como chamou aquela mulher de Kyria, meu filho, minha filha, ninguém te condenou, mesmo que tenham te condenado, mesmo se seu pai disse tudo o que queria sobre você, por causa dos seus erros, mesmo que sua mãe jogou na sua cara, lançou no seu rosto tudo o que quis a seu respeito, mesmo se seus amigos, se sua esposa, se seu marido jogou na sua cara tudo o que quis e te condenou, mesmo que você mesmo tenha se condenado e continua a dizer: eu não me perdoo, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz, por aquilo que aconteceu na minha vida. Jesus está dizendo: mesmo se você se condena, mesmo que os outros te condenam, eu não te condeno. Vai e decide-te a não mais pecar. Vai e decide-te a não mais pecar. Hoje é o dia dos arrependidos. Hoje é o dia dos perdoados. Hoje é o dia dos penitentes. Para quem o Senhor está dizendo, como está aqui no livro do Eclesiástico: aos arrependidos o Senhor abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Veja, é palavra de Deus para você. Volta para o Senhor. Volta, retorna para o Senhor. Abandona os teus pecados. Seja qual for a sua vida, se aquela mulher foi flagrada em adultério, infelizmente isso é sinal de que ela vivia adulterando, tanto assim que souberam e acabaram flagrando, só faltava flagrar. Talvez, infelizmente, até quinta-feira, até sexta-feira, até sábado, até quem sabe até ontem, domingo, você estivesse numa vida de pecado, vivendo no pecado. Desculpe, se enlameando, se sujando no pecado, se revolvendo na lama do pecado. Hoje, Jesus, como disse aquela mulher, ele se volta para você e diz: abandona os teus pecados. Ora diante do Senhor e diminui as ocasiões de pecado.
Gente, está aqui uma coisa muito preciosa: diminui as ocasiões de pecado. Porque é interessante, o pecado acontece em certas circunstâncias. Você já percebeu que se acontece alguma coisa, aquilo leva você para o pecado? Por exemplo, tem o pessoal que se reúne lá na lanchonete, naquele ponto onde os jovens costumam se reunir. Se você vai para lá, naquela noite, naquele final de semana, você já sabe, infelizmente, as coisas acontecem e você acaba errando, você acaba pecando. Nem sei que tipo de pecado. Pode ser que não seja um grande pecado, talvez não seja um pecado da sexualidade, mas que você acaba pecando pelas conversas que você tem, pelo tipo de conversa que você tem, pelas coisas que você faz, pelas coisas com as quais você brinca, você acaba pecando, e pode ser que você peque fundo, pode ser que você comece a beber, pode ser que você lá se drogue. Você não queria se drogar e já tinha dito que não queria mais saber daquilo, mas você está lá, os colegas estão lá, o pessoal está lá e a conversa vai, e a conversa rola e as coisas rolam, daqui a pouco você se drogou. Infelizmente você está lá naquele lugar, naquele ponto. As coisas começam a rolar, daqui a pouco você já vai para o sexo, já vai para as carícias, você homem, você mulher, já vai para as carícias, e das carícias a coisa vai mais fundo, daqui a pouco vai para o carro, daqui a pouco vai para um lugar, pode ser que a coisa vá para um motel, não sei. Você sabe que as coisas acontecem assim. É a ocasião do pecado. Você que namora, você que noiva, você sabe que há certas situações que acabam levando você ao pecado. Se você fica em certos lugares, se você fica em certas situações, vocês acabam pecando. Se vocês ficam, por exemplo, sozinhos no escuro no carro, mesmo que não seja no escuro, sozinhos no carro, você sabe que infelizmente acontece, e na hora que vocês viram, vocês já se envolveram, o pecado já aconteceu. É o que o Senhor está dizendo. Se você por acaso fica sozinho, você e ela e você, sozinho em casa, sem ninguém, ou vai para o apartamento de um, ou vai para o apartamento do outro, você sabe que acontece. E é isso que o Senhor está dizendo. Gente, nós não podemos ser inconsequentes. E deixe eu dizer uma palavra mais pesada: nós não podemos ser sem vergonhas. Sabemos que essas situações acabam levando a gente ao pecado, e a gente insiste. Você sabe que sempre que você está naquele lugar, naquela situação, acontece. Por que é que você continua sendo sem vergonha de voltar àquela situação? Até mesmo você sabe que certos tipos de carícia acabam levando vocês ao pecado. Você sabe que certo tipo de conversa, que certo tipo de filme, que certo tipo de posição em que vocês ficam acaba levando para o pecado. Por que que a gente é inconsequente? Por que que a gente é sem vergonha e acaba ficando e entrando nessa situação, nesta posição, desse jeito? É isso que o Senhor está dizendo. Aqueles que Ele perdoou, aqueles que Ele quer perdoar, porque muitas vezes nós somos perdoados como aquela mulher, só que infelizmente depois a gente volta tudo na mesma. Por quê? Porque não abandona as ocasiões de pecado. É o que o Senhor está dizendo aqui: abandona os teus pecados e abandona as ocasiões de pecado. Abandona as ocasiões de pecado. Para um pouquinho. Eu dei alguns exemplos, mas olha para a sua vida, olha para o tipo do pecado que pega você. O que é que se torna ocasião de pecado para você?
O que é que se torna ocasião de pecado para você? Que deixa eu dizer uma outra coisa, eu falei no campo da sexualidade, da bebida, da droga, mas hoje uma peste que está pegando, uma epidemia que está pegando, é a corrupção, e a corrupção no campo do dinheiro. Porque, gente, não são apenas os grandes corruptos, não. A corrupção pegou. E as pessoas vivem ficando com o dinheiro que não lhe pertence. E às vezes é grande dinheiro, às vezes é um pequeno dinheiro, mas você acaba ficando com o dinheiro dos outros. Você acaba pegando, você acaba roubando. E você já disse, mas eu não quero roubar, eu não quero ficar com dinheiro que não é meu. Só que você volta e acaba ficando. Por quê? Já percebeu que existe uma ocasião para você ficar com dinheiro? É o que o Senhor está dizendo, abandona as ocasiões de pecado. Porque muitas vezes nem é que você roube. É que você pensa assim, bom, está esse dinheiro aqui, você talvez trabalha com dinheiro, na sua empresa, na sua firma, no seu escritório, dinheiro passa pela sua mão. Às vezes é o dinheiro do grupo, é o dinheiro da comunidade, que acaba ficando na sua mão. Até mesmo o seu grupo está fazendo uma promoção, uma rifa, ou vendendo um CD, vendendo camiseta, por causa do grupo, por causa dos empenhos que o grupo tem, que a comunidade tem, e por isso o dinheiro passa na sua mão. E infelizmente passa pela sua mão e acaba ficando na sua mão e ficando para você, porque você pensa assim, bom, eu agora vou usar esse dinheiro para comprar isso, para fazer isto. Depois eu acerto. Só que depois acerta coisíssima nenhuma, você não consegue o dinheiro que você pensava que ia conseguir, não consegue, e depois não repõe o dinheiro, e depois você tem que mentir para explicar por que o dinheiro não conferiu, ou então você mente mesmo e acaba mentindo, roubando. E é impressionante, um pecado puxa o outro. Um pecado puxa o outro. E o Senhor está dizendo a você, abandona as ocasiões de pecado. Se esse negócio de ficar com o dinheiro agora, usar para depois você repor, já mostrou para você que muitas vezes você não consegue repor, por que você faz esse negócio? Acaba com isso, diz o Senhor. Abandona as ocasiões de pecado. Você sabe muito bem que se você começa a ver certas cenas na televisão, num filme, num vídeo, se você começa a olhar certas figuras na revista, no jornal, nos pôsteres, aquilo leva você para o pecado, leva o pecado para a sua cabeça, leva o pecado para a sua imaginação, leva o pecado para os seus sentimentos, leva o pecado no duro e você acaba concretamente, fisicamente cometendo o pecado. Por que é que você vai ficar olhando para isso? Por que você fica ali diante daquela cena na televisão, diante daquela cena no filme, no vídeo? Por que é que você faz isso? Por que que você conserva certos CDs? Por que que você conserva certos vídeos? Por que que você vê certos vídeos, certos filmes? Por que que você não deixa de ser sem vergonha e acaba com as ocasiões de pecado na sua vida? Porque se você não termina com as ocasiões de pecado na sua vida, o pecado continua pegando você. O pecado continua pegando você, porque a verdade é essa, o pecado está sempre ali de espreita. Está de espreita. Era a leitura de ontem na missa. O pecado é assim. Ele fica esperando uma ocasião para dar o bote. Igualzinho a cobra. A cobra é assim. Gente, o pecado é desse jeito. São Paulo disse claro que o aguilhão da morte é o pecado.
Na verdade, o demônio quer nos levar à morte do corpo, à morte física, mas principalmente quer levar-nos à morte eterna. Matando ou não nos matando fisicamente, ele quer nos levar à morte eterna. Ele quer nos levar para o inferno, ele não quer que a gente vá para o céu, ele não quer que a gente seja cidadão da humanidade nova, não quer. Pelo contrário, ele quer nos danar, ele quer nos levar para o inferno. É isso que ele quer fazer. E por isso, justamente, como o aguilhão da morte é o pecado, ele põe o pecado igualzinho uma cobra ali. Na hora que a gente deu ocasião, o pecado dá o bote. Por isso, eu e você não podemos dar ocasião. Não é verdade que muitas vezes certos tipos de conversa levam a gente ao pecado? Pode ser pecado de sexualidade, pode ser pecado de ficar falando obscenidades, mas pode ser que não seja nada disso. Você começa a murmurar, você começa a falar mal, você começa até mesmo a caluniar as pessoas, inventar das pessoas. Quantas vezes acontece isso em ambiente de igreja, ambiente de comunidade, em ambiente de grupo? Entra um tipo de conversa e ali acaba com a vida das pessoas. Pessoas que estão conosco, que vivem conosco. Deixa eu dizer, pessoas que nós amamos, mas infelizmente a gente descasca essas pessoas nas nossas conversas. Descasca até mesmo a moralidade das pessoas, a fama, o bom nome das pessoas nas nossas conversas. E a gente sabe que certos tipos de conversa levam para isso, para difamação, para calúnia, para acabar com a vida dos outros, de pessoas que vivem conosco, de pessoas até mesmo que nós amamos. Então, por que é que você continua insistindo nessa situação? Abandona as ocasiões de pecado, se você sabe que esse tipo de conversa te leva para o pecado, te leva para você falar mal, te leva para você descascar a vida das pessoas. Não fica com essas conversas, muda de assunto, sai, dá uma volta. Mas não insiste, não peca mais, volta para o Senhor, abandona os teus pecados, ora diante do Senhor e diminui, e abandona e acaba com as ocasiões de pecado. E acaba com as ocasiões de pecado. Nós temos que ser consequentes. Não podemos ser inconsequentes. Não podemos ser inconsequentes. Você também que é casado. Você também que é casada, você sabe o que leva você ao pecado. Mesmo nas coisas que são permitidas a você, como casado, como casada, infelizmente, muitas vezes, as pessoas acabam dessacralizando o leito conjugal, acabam profanando o leito conjugal. E você sabe muito bem o que é que leva você ao pecado. O que é a ocasião de pecado? Você sabe que certas situações, você sabe que certos jeitos acabam levando você para viver a sexualidade de maneira errada. Você sabe quando você se torna provocante, você mulher, você homem, você sabe quando você se torna provocante, porque provocantes não são só as mulheres. Infelizmente, homens também se fazem provocantes.
Você menina, você mulher, mesmo você mulher casada, você sabe, infelizmente, quando você se torna provocante. Muitas vezes depois você provoca e tira o corpo fora. Desculpe, sem vergonha de você. Que provoca e depois na hora H você tira o corpo fora, você sai de lado e larga as pessoas, e larga o seu namorado, larga aquele rapaz, larga aquele homem. Agora você se vire. Você sabe muito bem o que é que faz você ser provocante. Por que você insiste em provocar? E você homem também. E você homem também. Porque além de você fazer provocações diretamente para a sexualidade, muitas vezes a sua provocação, ela é afetiva. Você sabe, se tiver pombas por aí voando, se você pega um pouco de milho e joga, ou mesmo o resto de pão joga, as pombas vêm. E às vezes vêm até comer o milho, comer os pedaços de pão na sua mão. Infelizmente você sabe que afetivamente você pode atrair as meninas, você pode atrair até mulheres casadas, e elas vêm como pombas inocentes, buscando afeto e pensando que na verdade o que você está dando a elas é afeto. Mas desculpe, você sem vergonha, o que você está fazendo é provocando e atraindo para você, é atraindo para o erro, atraindo para o pecado. Você não pode continuar fazendo isso. Abandona as ocasiões de pecado, larga as ocasiões de pecado, acaba com as ocasiões de pecado. Você não pode continuar a ser provocador, você não pode continuar a ser provocadora, você mulher não pode continuar sendo sedutora. E você sabe muito bem o que faz de você ser sedutora. Você deixa de ser Maria e você se torna Eva. Não mais mulher nova, mais mulher velha, mulher antiga, mulher do pecado, mulher que leva para o pecado, igualzinho Eva. Você sabe o tipo de roupa, o tipo de detalhe, o tipo de decote. Você sabe direitinho o tipo de perfume, o tipo de posição, o jeitinho. Você sabe muito bem, porque existem gestos, atitudes muito provocadoras e existem jeitinhos muito jeitosinhos, que você sabe que até daquele jeito inocente, aquela carinha inocente, acaba sendo provocadora, sedutora. Você sabe muito bem, você não pode continuar nessas ocasiões de pecado. Não pode. É o Senhor dizendo a você: abandona as ocasiões de pecado. Você não pode ser sedutora, você não pode ser Eva, você é Maria, você precisa ser Maria para todos os homens, seus irmãos. Você precisa e só pode ser Maria para os homens solteiros, para os homens casados, para os homens já idosos. Você só pode ser Maria, você só pode ser Maria, você não pode ser Eva. Mas você também, homem, não pode ser sedutor, porque o homem também tem se tornado sedutor. E você sabe muito bem a roupa, os trajes, as posições, o jeito no qual você se torna sedutor. E você sabe que sedutor é sedutor, provoca sedução. E o Senhor está dizendo a você: abandona as ocasiões de pecado. Você não pode ser ocasião de pecado para si, e você não pode ser ocasião de pecado para os outros. Não pode. E se você sabe que naquele lugar em que se dança, naquela danceteria, naquele salão de baile, naquele lugar onde se dança, se certos tipos de dança, se certas maneiras de dançar, você acaba indo para o pecado e você acaba provocando o pecado, o Senhor está dizendo: abandona as ocasiões de pecado, não vá para aquele baile, não vá para aquela danceteria, não continue indo todos os finais de semana para dançar naquele lugar, naquele jeito, daquela forma. Não. Você tem outras opções, você tem outras maneiras. É o Senhor mandando que você seja coerente.
volta para o Senhor. Abandona os teus pecados, ora diante do Senhor e diminui, abandona, acaba as ocasiões de pecado. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Pega do começo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Agora é o momento dos arrependidos. Arrependa-se diante do Senhor. Nem esperemos o final da palestra. Arrependa-se agora diante do Senhor. Vai falando para o Senhor aquilo que você precisa dizer, as ocasiões de pecado que você precisa abandonar. Seja leal, seja sincero com o Senhor. Fala rasgado com o Senhor agora. Fala em voz alta ou fala baixinho para o Senhor, mas fala, mesmo que você fale apenas do seu coração, mas fale para o Senhor. Diga para o Senhor que infelizmente você foi inconsequente, você foi até mesmo sem vergonha. Você sabia que certas situações levavam você ao pecado, que certas ocasiões provocavam pecado, mas você insistia nessas situações. Hoje o Senhor tirou as nossas máscaras, hoje o Senhor desvendou-nos e nos pôs as claras. Obrigado, Senhor, por isso. O Senhor quer realmente sinceridade da nossa parte, porque o Senhor quer que nós abandonemos o pecado, e para isso o Senhor quer que nós acabemos com as ocasiões de pecado. E eis-me aqui, Senhor, arrependido, dizendo: Senhor, realmente eu errei, eu insistia naquelas ocasiões que me levavam ao pecado, naquelas ocasiões, Senhor, que provocavam pecado. Hoje eu entendi, Senhor, eu não apenas preciso abandonar o pecado, eu preciso abandonar as ocasiões de pecado, Senhor. E o Senhor me dá de graça hoje, nessa oração da manhã, até a palavra ocasião de pecado. Sim, Senhor, eu estou arrependido, profundamente arrependido, e digo, porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. As situações da minha vida precisam ser mudadas, Senhor. Eu não posso continuar naquelas mesmas situações que me levavam ao pecado. Eu não posso. Eu tenho que mudar as situações, Senhor. Eu tenho que mudar o contexto, eu tenho que mudar o lugar, eu tenho que mudar a rota, tenho que mudar, Senhor. Se passar por um certo lugar, se passar por certa rua, se passar por certa casa, se passar por certo lugar me leva ao pecado, eu não posso, Senhor. Se passar em certa situação, em certo lugar, provoca pecado, eu não posso passar, Senhor, e eu não vou passar. Se fazer certas coisas, Senhor, me leva ao pecado, provoca o pecado, eu não vou fazer, Senhor. Se estar em certa situação, se permanecer em certa situação, Senhor, me faz pecar, me faz provocar pecado, eu não vou estar nessa situação, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado.
Transforma-me, Senhor Jesus. Muda a minha mente, muda o meu coração. E muda, Senhor, eu me decido, Senhor. O Senhor me disse, como disse aquela mulher: vai e decide-te a não mais pecar. Meu filho, minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e decide-te a não mais pecar. Decide-te a abandonar as ocasiões de pecado, para que a sua vida se mude completamente. E obrigado, Senhor, porque dizes isso aos arrependidos, aos penitentes, aqueles que querem voltar para si, porque hoje é o grande dia de o Senhor nos receber de braços abertos, todos aqueles que pecaram, todos aqueles que estavam no erro, todos aqueles, Senhor, que resvalavam em ocasiões de pecado. Hoje é o dia de nos receber e nos perdoar e nos encaminhar para uma vida nova. Sim, Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado porque nos recebeu assim, Senhor, arrependidos, e nos perdoa, Senhor, e nos dá vida nova. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado. Realmente eu preciso ser perdoado. Realmente, Senhor, eu preciso agora me decidir. Decide-te a abandonar o pecado. Decide-te a abandonar as ocasiões de pecado. Faz o sinal da cruz na sua testa. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração. E agora, com muita profundidade, faz o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a palavra de Deus continua nos dizendo: volta para o Senhor. É o versículo 23. Afasta-te da tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Gente, na verdade, o pecado causa horror a Deus. Porque o pecado é o oposto de Deus. Deus é santidade, Deus é santo, 3 vezes santo. O pecado, que na verdade é desobediência, é rebeldia, é revolta. O pecado que infelizmente é depravação, é corrupção. Causa horror a Deus, porque Deus é vida. Deus não é morte, Deus não é desgraça, não. Deus é vida, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é felicidade. Deus não quer desgraça nenhuma, e o pecado é desgraça. O pecado nos leva para a desgraça. São Paulo nos falou muito claro ontem: o aguilhão da morte é o pecado. Você sabe que o aguilhão é aquele instrumento do boiadeiro que finca do boi, que cutuca o boi e vai empurrando o boi, vai empurrando a boiada para o matadouro. É isso que o pecado faz, e isso causa horror a Deus, porque Deus não quer que nós estejamos sendo uma boiada que está sendo levado para o matadouro. Não, nós somos ovelhas do Senhor, indo para os pastos do Senhor, para o rebanho do Senhor, para o céu. Não somos boiada, não somos boiada. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, indo para as pastagens eternas, é para o céu. Lá é o nosso destino. Nós não olhamos para as coisas da terra. A nossa meta não está aí, a nossa meta está lá. Está nos céus, está no alto a nossa meta. Por isso o pecado causa horror ao Senhor. Então é isso que o Senhor diz: detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus, permanece firme no estado em que Ele te colocou, e na oração constante ao Altíssimo. E na oração constante ao Altíssimo. Gente, para vencer o pecado não existe outra receita. É oração constante, e constante quer dizer constante. É preciso orar, é preciso orar, é preciso orar, é preciso orar. Veja bem, os tempos que você ficou longe do pecado foram os tempos em que você orava bastante.
E os tempos que você andou resvalando pelo pecado e voltando a antigos pecados, os tempos em que você foi fundo no pecado, foram os tempos que você não rezava mais como antigamente, que você deixou de rezar, que você relaxou na oração, que você talvez até deixou a oração mesmo. Não tem outro jeito. O tentador está aí, e eu digo mais uma vez, o pecado está de espreita como a serpente. O único jeito de nós nos imunizarmos do pecado é a oração, é a oração, é a oração, como diz aqui, a oração constante ao Altíssimo. Versículo 25, que precioso. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Esse é o nosso ambiente, gente. Esse é o nosso ambiente. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Eu sei que há pessoas que até mesmo nos criticam por isso, que dizem, mas vocês formam o grupinho de vocês, o gueto de vocês. Claro, nós não podemos nos fechar para ninguém, mas que temos o direito e a necessidade de termos o nosso ambiente, temos. Você sabe que tudo acontece num ambiente. A bebida acontece num ambiente. Nem é gostoso a gente ficar bebendo sozinho, só quando a pessoa já é viciada mesmo. Você sabe que, infelizmente, a droga acontece no ambiente. E o ambiente que acaba levando a droga. São as companhias. E para muita gente torna-se difícil, não é impossível não, de maneira nenhuma. Existem exemplos e exemplos e exemplos de recuperação, mas torna-se difícil uma recuperação enquanto a pessoa continua com aquelas companhias daquele ambiente. Muitas vezes a pessoa precisa sair daquele lugar, daquela cidade, mudar completamente de companhias, porque as companhias acabam levando. Você sabe também que os erros, os pecados na sexualidade acontecem por causa da companhia, por causa do ambiente. No negativo é assim, gente, no positivo também. E não aceite as críticas que fazem, não. Porque eu sei que às vezes até mesmo na igreja, às vezes até padre critica você, critica vocês, porque vocês formam o seu grupinho isolado, não é? O grupo dos santinhos, dos bonzinhos, e jogam isso, que na verdade você não quer isso, não é isso que você faz. Muitas vezes você então acaba desfazendo esse ambiente, acaba desfazendo dessas companhias e voltar para a companhia de todo mundo que fuma, que bebe, que conversa de tudo, que faz de tudo, e você volta a todos aqueles pecados. Você se torna até pior do que eles mesmos, porque antes você se limpou, na hora que você volta para a sujeira, você fica pior do que estava antes. Então, mesmo que critiquem você, saiba que você precisa desse ambiente. Desse ambiente novo, como diz a palavra de Deus, anda na companhia do povo santo. E povo santo quer dizer povo santo. De quem busca a santidade, porque se o pessoal continua fumando, bebendo, falando de tudo, fazendo de tudo, infelizmente eles não são povo santo. Povo santo é um povo, é um grupo de pessoas onde todos buscam a santidade. Não quer dizer que já sejam santos. Eles criticam a gente dizendo é o grupo dos santinhos, dos bonzinhos, para derrubar a gente. Mas eles é que estão errados. Seja quem for que diga isso a você, diga para você mesmo: eu tenho necessidade de um ambiente, de uma companhia santa. Eu preciso andar na companhia de um povo santo, e eu vou andar, e eu vou andar, e eu vou andar na companhia de um povo santo, de um povo que busca a santidade. Porque se assim como eles querem que você ande na companhia dos que
fumam, dos que bebem, dos que falam de tudo, dos que assistem a tudo, dos que vão a todos os lugares e que fazem toda espécie de coisas. Eles querem que você esteja nesse grupo. Você tem o direito de não estar nesse grupo, estar no grupo que leva você para Deus. Eles não têm o direito de levar você para esse grupo liberal, onde tudo é liberado. Não, você tem o direito, e digo mais, você tem o dever de estar num grupo onde as pessoas buscam a santidade. Eu repito, não deve ser, não pode ser um grupo fechado, pelo contrário. Deve ser um grupo aberto para todos aqueles que querem e fazer parte deste povo santo. Mas que você tem direito, tem. E não somente direito, você tem dever, você tem necessidade. É que eu trago uma coisa muito importante. Nós que somos de Deus, temos que criar ambientes de Deus. Porque os adultos também os adultos, mas principalmente os jovens, precisam de ambientes santos, de ambientes sadios, de ambientes onde eles possam buscar a santidade. Porque é muito fácil encontrar ambiente que nos leva à perdição, que nos leva à depravação. É muito fácil, está sobrando por aí. Nós que temos a graça da conversão, não somos mais do que os outros, não somos. Mas porque queremos caminhar nos caminhos do Senhor, temos que criar os nossos ambientes. E aí temos que ser criativos. Eu sei que nós precisamos de um grupo de oração, precisamos. Um grupo que ora, um grupo que busca a palavra de Deus, um grupo que se ajuda. Mas veja bem, além desse grupo buscar as coisas de Deus, nós temos que criar um grupo, temos que criar um ambiente onde nós possamos estar como gente, onde podemos conversar, onde podemos brincar, onde podemos cantar, onde podemos dançar de maneira santa. Que beleza os 2 shows ontem à noite, não é verdade? O primeiro com o Zé do Campo e o segundo com a banda Dominus. Que beleza! É possível fazer tudo isso santamente, e é possível, e ontem nós fizemos. Graças a Deus, a Canção Nova também nisso vai dando a vocês um modelo, mostrando é possível. Crie na sua cidade, porque é possível criar. Por que você tem que criar um ambiente igualzinho aos outros, às danceterias, às salas de dança, igual às outras, barzinho igual aos outros? Por quê? Não, nós podemos criar os nossos ambientes, mas ainda precisamos criar os nossos ambientes. Então você que é de Deus, você que é de renovação, você que é de grupo, junto com os outros, Deus nos dá criatividade, Deus nos dá imaginação, e Deus nos dá iniciativa. Começa. Não espere que seja um padre para fazer isso, porque somos nós que precisamos, é você e seus colegas que precisam de um ambiente santo, fazer uma companhia de povo santo. É que muitas vezes você espera, não, tem que partir do padre, tem que partir lá dos dirigentes, tem que partir das irmãs, das freiras, não sei, dos freis. Claro que pode partir de você. Eu estou dizendo, pode ser num ambiente de igreja? Pode ser num ambiente de igreja, num ambiente de salão paroquial, num ambiente próximo à igreja, mas não precisa também ser. Muitas vezes nem dá para ser. A gente vai atrapalhar, a gente vai impedir e vai ser impedido. Pode ser na casa de um. Quantas pessoas têm casa com ambiente aberto, com espaço, até mesmo um quintal? Por que não fazer ali? Por que os jovens não se reunirem ali? E é certo, onde vem os jovens, vem as famílias também. E ali estarem, ali conviverem nos finais de semana, nas noites,
e ali cantar, e ali brincar, e ali conversar, e ali dançar, e ali jogar. Dom Bosco era muito sábio. Dom Bosco sabia e dizia que os jovens principalmente, precisam lançar num campo, numa quadra de futebol, de vôlei, de basquete, de tênis, precisa colocar para fora o excesso de energias, porque todo jovem tem muita energia, porque Dom Bosco sabia, se eles não põem isso no esporte, nesses jogos, nessas competições, vai colocar isso depois no sexo, vai colocar isso na bebida, vai colocar isso na droga. Por que não organizar, gente? Esporte, campeonatos, por que não criar realmente todo um ambiente onde vocês jovens possam se divertir mais santamente, praticar esporte mais santamente? E há tantos tipos de esporte que pode se praticar juntos. Há esporte para rapazes, há esporte para moças, há esportes mistos, há competições que podem ser feitas só com rapazes, só com moças, competições que podem ser feitas com rapazes e moças. Há uma multidão de coisas, e é possível passeios, é possível excursões. É preciso ser criativo, porque o povo santo precisa se formar. O povo santo precisa se formar. Nós já estamos cansados do ambiente do mundo, das conversas do mundo, das músicas do mundo, das danças do mundo, das provocações do mundo, do cigarro do mundo, das bebidas do mundo, das drogas do mundo, do pansexualismo do mundo. Já estamos cansados, até a nossa carne já está cansada. Você acaba indo no final de semana para aquele lugar, para aquela danceteria, para aquele point, para aquela lanchonete, porque você não tem outra coisa para fazer e acaba indo lá. Nós precisamos criar os nossos ambientes. Já estamos cansados. Certamente você está cansado de ir àqueles lugares, e você sabe que toda vez que você vai àquele lugar, você volta machucado, ferido, volta em pecado. Nós temos que criar os nossos ambientes. Isso é possível. Hoje eu estou pedindo ao Senhor criatividade, dinamismo, que você seja ativo, que você e seus colegas, você e seus amigos, vocês que querem ser santos, vocês que querem buscar a santidade, que se organizem, façam, buscam. E deixa eu dizer, se é possível ser no ambiente de igreja, de colégio, ótimo. Mas se não é, seja criativo. Tem espaço sobrando em todas as nossas cidades, e é possível criar espaços. Claro, você não vai começar logo com uma grande coisa. Talvez você não consiga fazer um barzinho do Senhor, mas você pode se reunir lá na casa de alguém, lá naquele lugar onde você tem o direito de se reunir. Você pode praticar esporte, você pode arrumar um canto, um lugar. Talvez você não tenha uma grande quadra, mas por que não põe uma rede aí e começa a jogar? Por que não põe 2 traves e começa a jogar? Por que não põe aí, como é que chama aquilo do basquete? Isso, faz uma cesta lá improvisada e começa a bater o seu basquete. É preciso que o povo santo se torne povo santo. Por que, Senhor? Porque o Senhor nos deu uma ordem hoje. Acaba com as ocasiões de pecado. Acaba com os ambientes que nos levam ao pecado. Acaba com as companhias que nos levam ao pecado. Por isso, Senhor, nós temos que criar os nossos ambientes, nós temos que criar as nossas companhias. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Eu repito, não basta se reunir para ir à missa, não basta se reunir para ir ao grupo, não basta se reunir para ir à oração. Claro, isso é preciso. O objetivo é esse. O objetivo é buscarmos as coisas santas, é buscarmos as coisas do alto, é buscarmos Deus, é buscarmos a oração. Mas, além disso, é possível, e hoje nós vemos, é necessário criar os ambientes onde você, adulto, e principalmente você, jovem, você possa viver na companhia de um povo santo.
Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. E obrigado porque você vai fazer. Eu sei que existem vários grupos que vieram juntos, aqui, grupos grandes, grupos pequenos que vieram juntos. Por que vocês não fazem isso já no próximo intervalo? E a partir do próximo intervalo, dos intervalos que vierem, da hora do almoço e tal, e hoje à tardinha, que a missa hoje vai ser às 15 horas, que hoje é segunda-feira, sempre na Canção Nova, a missa da libertação às 15 horas. Então a missa vai acabar pelas 5, até a hora do programa do Padre Léo, às 8h30, tem um longo espaço. Por que você não aproveita nos espaços que você vai ter, para já no seu grupo, você chegar, conversar, se organizar, para quando chegar na sua cidade, quando chegar no seu lugar, já está tudo bolado, tudo organizado, tudo pronto, e se colocar logo em ação e formar realmente uma companhia de grupo santo. É isso, pode mostrar as faixas, são esses gibor que o Senhor precisa. É esse grupo forte que o Senhor precisa, a força e fé dos jovens, é isso que o Senhor precisa. Anda na companhia do povo santo, anda na companhia daqueles que buscam a Deus, daqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Vamos ficando em pé, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E eu levanto agora, Senhor, as minhas mãos e impõe as minhas mãos sobre todos esses teus filhos e filhas, Senhor, pedindo agora um derramamento novo do Espírito Santo, para que essa palavra, Senhor, que nos foi trazida por Ti hoje, se torne oráculo, isto é, uma palavra que se realize, que realmente nós voltemos para Ti, Senhor, e que nós abandonemos o pecado, e abandonemos, Senhor, e acabemos definitivamente com as ocasiões do pecado. Sim, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo para que isso possa acontecer, nosso Deus e nosso Senhor. Uma ruptura com o pecado, um não ao pecado, um basta, um chega ao pecado, Senhor, e que nós digamos também um não, um basta, um chega às ocasiões de pecado, Senhor. Pelo contrário, que nós tenhamos a companhia do povo santo, Senhor, a companhia daqueles que vivem e proclamam a Tua glória, Senhor. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre nós, para nos dar criatividade, Senhor, para nos dar iniciativa, Senhor, para nos dar dinamismo, Senhor, para criarmos este povo santo, Senhor. Nós queremos ser povo santo, nós não queremos mais pecar, nós queremos ser santos, e para isso dá-nos o Espírito Santo. Solta a sua voz agora nesse tom. Sim, Senhor, obrigado, porque agora sobe ao céu a oração do Espírito. É Ele mesmo pedindo, é Ele mesmo suplicando, e é Ele mesmo já dando graças por tudo aquilo que aconteceu e por tudo aquilo que vai acontecer, Senhor, com esses Teus filhos e filhas, com esse povo santo, Senhor, que hoje recebeu uma graça especial, Senhor, a graça de romper com o pecado e a graça de romper com as ocasiões do pecado, a graça, Senhor, de ser povo santo e de provocar ambientes de povo santo, Senhor, daqueles que vivem e que proclamam a Tua glória, Senhor. Sim, obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É o Teu Espírito quem nos dá criatividade, é o Teu Espírito que nos dá iniciativas, é o Teu Espírito que nos faz dinâmicos, é o Teu Espírito, Senhor, que realiza uma obra admirável. Eis-nos aqui, nosso Senhor e nosso Deus.